Fala, meu jovem, estamos aqui para mais um Discipulado Cast. Eu tenho certeza que vocês têm sido muito edificados com cada conteúdo que está sendo gerado aqui por toda a liderança do meu jovem, e essa é a nossa ideia. Esse é um ano de muitas construções, e quando a gente fala de avanço, não são avanços apenas na perspectiva externa. São crescimentos que acontecem dentro de nós primeiro, porque é isso que nos prepara para grandes avanços externos. É o quanto a gente está firme, consolidado por dentro. Por isso, nós estamos aqui no nosso modo Discipulado Cast. Então, temos aqui mais um assunto para você discutir durante a semana e na reunião do pequeno grupo, você já ir pronto e preparado, tanto com respostas como com perguntas. E eu tenho certeza que cada um participando vai edificar um ao outro. E hoje eu quero usar o texto de João 2 para a gente falar um pouquinho sobre transformação. João 2 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, já transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, enquanto já beberam e fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu gosto dessa última parte, quando ele diz assim: com este milagre, deu Jesus princípio, ou começou, ou iniciou os seus sinais. Veja, ele está falando que esse milagre aponta para um sinal. Então não é um milagre pelo milagre. Aqui é um milagre que aponta para um sinal. E na trajetória bíblica, uma das coisas que a gente mais precisa ficar atento são aos sinais. Porque a Bíblia ela é carregada de sinais. Sabe aqueles filmes ou desenhos que uma porta vai abrindo outra porta, que abre outra porta, até chegar no objetivo? A Bíblia é basicamente isso. Quando você vai lendo e percebendo alguns sinais, aquele sinal ele tem a ideia de te levar para um lugar. Depois que você chega naquele lugar, ali você vai ter um outro sinal que vai te levar para um outro lugar, vai te levando para um outro lugar. Por isso que Deus é um Deus de medidas. Quanto mais você entende os sinais, você é levado a novos lugares e você vai ampliando as suas medidas. Então, a Bíblia ela é recheada, ela é cheia de sinais. E esse milagre aqui, que Jesus operou, ele é um milagre que aponta para um sinal. E qual que é o sinal que esse milagre aponta? Esse milagre, ele revela que a proposta do Evangelho não é só uma mudança. Porque assim, eu posso provocar mudanças em minha vida sem haver transformação. Porque mudança é diferente de transformação. Tem pessoas que mudaram de cabelo, mudaram de roupa, mudaram o seu perfil,
mudaram de lugar, mudaram de igreja, mudaram. Mudanças são mudanças. Mudanças fala de deslocamento de um lugar para outro, de uma condição para outra. Já a transformação, ela é diferente da mudança. É possível eu mudar algumas coisas na minha vida e eu não ser transformado. Agora, é impossível eu ser transformado e muitas coisas na minha vida não mudarem. Então, a mudança, ela é fruto de uma transformação. A mudança genuína, ela precisa acontecer como fruto de uma transformação. Então, o que Jesus está querendo ensinar com esse sinal aqui? O que Jesus está querendo ensinar é que esse milagre não foi uma mudança de estado, foi uma transformação de natureza. Eu te explico. Por exemplo, eu tenho nessa garrafa aqui água. Mas se eu pegar essa água e colocar no freezer, essa mesma água ela vai entrar em um outro estado. Ela sai do estado líquido para o estado sólido, porque ela vai se transformar em gelo. Se eu pegar essa água e abrir essa tampa, pôr ao sol, expor ao tempo, com o passar do tempo, essa água ela vai ser evaporada. Ela vai sair do estado de líquida para o estado gasoso. Ela vai se transformar num gás, porque ela vai ser evaporada. Se você esperar um pouco, daqui a pouco essa água que foi evaporada, ela vai para as nuvens. E quem estudou aqui geografia sabe um pouco disso. Nós vamos entrar em uma condição da evaporação da água que vai para as nuvens, e essa evaporação da água que levou a água para as nuvens, em um estado gasoso, logo essa evaporação vai trazer de volta para nós a água que foi evaporada. Se ela se transformou em gelo, se você pega o gelo e coloca de novo no sol, o gelo que está no estado sólido, ele volta a ser água de novo. Então, a transformação que Jesus provocou aqui, ela é muito diferente ou oposta a uma mudança de estado. Porque se nós, por meio do Evangelho, apenas tivermos uma mudança de estado, aquilo que era líquido e se transformou em sólido, pode voltar a se tornar água de novo. E aquilo que era líquido e foi evaporado, pode voltar de novo a ser água de novo. Então a proposta do Evangelho não é mudar o estado das coisas das pessoas. A proposta do Evangelho é uma transformação. Porque se algo é transformado, como foi o que Jesus fez aqui, ele transformou a água em vinho. Então, nunca mais esse vinho, que era a antiga água, voltará a ser água de novo. Então, o que Jesus está querendo ensinar com esse milagre? Que a proposta do Evangelho é nos transformar de maneira tal que nunca mais voltemos a ser aquilo do qual ele nos transformou. É por isso que esse milagre, ele aponta como um sinal para a verdadeira proposta que Jesus veio trazer para a terra, para os homens, acerca de uma nova realidade de vida. Porque a proposta da nova realidade de vida não é uma mudança de estado, como muita gente aprendeu. Basta você sair de uma igreja católica, você agora vai para uma igreja de crente. Você sai do candomblé, você sai do espiritismo, você sai
da consulta aos astros, você sai da consulta aos búzios, tarô, cartas. Você sai desses lugares, vem para a igreja evangélica e você se transveste de um padrão evangélico, que é mudança de roupa, mudança de cabelo, mudança de linguagem. Muitas mudanças acontecem quando você sai de um lugar para o outro, desses como eu acabei de citar. Só que isso não é uma garantia de que a gente foi transformado. Por quê? Porque nós só vamos saber, de fato, se houve uma verdadeira transformação, porque essa é a proposta do Evangelho, é o apontamento que Jesus veio trazer nesse milagre, quando ele disse que aqui ele deu início aos seus sinais. Ele está querendo dizer que a mudança ela pode ser percebida aqui fora, mas a transformação ela não começa aqui fora, ela começa aqui dentro de nós. Portanto, toda mudança que é externa não revela e nem garante que a gente foi transformado aqui dentro. Então, aqui fora eu posso viver mudanças e ter, inclusive, melhorias da minha maneira de se apresentar às pessoas, da minha maneira de se comportar. Porque, normalmente, a gente julga a transformação do evangelho genuíno em nós a partir da nossa mudança comportamental. E aí é onde a gente entra em um dilema, quando a proposta do evangelho não é a mudança da forma, não é a mudança do comportamento. A proposta do evangelho é a mudança da nossa natureza. Não é a melhoria do Adão caído, não é a melhoria ou a educação do Adão velho. Porque é possível a gente estar no ambiente de Deus apenas vivendo as mudanças externas, sem uma transformação genuína do nosso interior. A nossa natureza ela ainda continua a mesma de antes. A gente só colocou uma roupa nova no velho Adão. A gente só colocou uma roupa decente e aprendeu uma linguagem educada, mas a natureza ainda é do velho Adão. Mas a proposta do Evangelho é que o primeiro Adão, ou o velho Adão, ele seja morto, ele morra. É por isso que tem o batismo. Sabe para que serve o batismo? O batismo é um sinal e um testemunho vivo, público, diante de todos, de que a gente morreu para o velho e aceitou a proposta de renascer no novo, na proposta do novo homem. Então o batismo não é só mergulhar na água e todo mundo soltar confete e se alegrar com aquilo. Porque também é possível muitos de nós terem passado pelas águas do batismo e ter mergulhado um Adão caído enxuto e ter se levantado o mesmo Adão molhado. Então o batismo não é o mergulho do Adão caído enxuto e ser erguido o mesmo Adão molhado. Porque o batismo ele não é revelado quando eu mergulho nas águas. As águas são só a confirmação do meu mergulho interior na morte do velho Adão, para que o novo Adão, que é Cristo, ressurja em nós. Como o próprio Paulo diz, que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, mas nós também recebemos a sua vida na sua ressurreição. O que Paulo está querendo dizer é que na morte de Jesus nós recebemos a condição de matarmos o velho Adão, que é a velha natureza dentro de nós, e temos também a condição de ser ressuscitados em um novo homem na ressurreição de Jesus.
Então, não é transvestir o velho Adão com uma roupa nova e uma linguagem nova e um comportamento novo. É a morte do velho e o nascimento do novo. Isso é transformação. É que a natureza caída, a natureza do velho Adão, ela morre. E ressurge a natureza do Cristo em nós. Agora, claro, no Espírito isso já está pronto. O que a gente vai precisar fazer é se apropriar daquilo que já está pronto no Espírito. Por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito já está pronto. É exatamente isso. É que a condição espiritual que em Cristo eu tenho, você tem, é de saber que tudo do novo Adão já está disponível em Cristo. Agora eu preciso se apropriar disso, trazer isso para a realidade da minha carne, do meu corpo. E aí a transformação vai acontecendo dentro de mim. Mas eu já tenho o cenário pronto dentro de mim para que isso seja estabelecido. Eu já tenho a plataforma pronta, que é a realidade espiritual, que em Cristo eu tenho, você tem, para formar um novo homem. Não quero dizer que quando você entrega a sua vida para Jesus, você já sai dali um homem totalmente transformado. Não, no Espírito sim, nós já saímos o novo homem. Somos novas criaturas, como Paulo disse em Coríntios. Ali nos tornamos uma nova criatura. Ali nós abraçamos a mente de Cristo. Só que agora eu vou precisar pegar tudo isso que no Espírito já está pronto e começar a formar dentro de mim. Porque eu já tenho, sabe, o ambiente preparado para que o novo seja formado dentro de mim. As guerras interiores do velho, elas vão continuar dentro da gente. E o que a gente vai ter que fazer? Pegar aquilo que do novo já está pronto em Cristo e dizer para esse velho que esse velho não combina mais com a nova pessoa que Cristo me fez ser. Então agora eu vou ter que substituir, começar a aperfeiçoar dentro de mim um novo que já está pronto. É por isso que não é uma mudança de forma, não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Eu já contei essa história, eu vou contar para vocês. Certa vez o sapo e o escorpião estavam na beira do rio. O sapo, por natureza, ele sabe nadar, o escorpião não. Só que eles precisavam atravessar o rio. O escorpião fez uma proposta para o sapo. O escorpião disse assim: sapo, me ajude. Deixa eu atravessar em cima das suas costas. O sapo, sabendo que o escorpião era por natureza maldoso, malicioso, o sapo disse para o escorpião que não conseguia, porque sabia que pela natureza maldosa do escorpião, ele ia picá-lo e os dois iam morrer no rio. O escorpião convence o sapo, promete, dizendo que ele foi transformado, ele mudou, ele é diferente, ele agora é uma nova pessoa. E aí o sapo aceita a proposta. O escorpião sobe nas costas do sapo e eles vão. Quando chega no meio do rio, o escorpião pica o sapo. O sapo, sentindo o veneno no seu corpo passando, olha para o escorpião e diz: por que você fez isso? Você não falou que tinha mudado? Você não falou que era uma nova pessoa? Por que você fez isso comigo? Agora nós dois vamos morrer. O escorpião olhou para ele e disse: eu não posso mudar a minha natureza. Essa é a minha natureza. Esse sou eu. E os dois morreram. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a proposta do Evangelho não é mudar o nosso comportamento. Eu posso apresentar para as pessoas um comportamento de alguém que é de Deus, que se converteu, que é de Jesus, que é gente boa e etc. Mas aqui dentro existe uma natureza que precisa ser trocada, transformada. É por isso que o apóstolo Pedro diz que nós temos a natureza
divina. Nós somos seres humanos, mas aqui dentro, a natureza que habita em nós é a natureza divina. Então agora nós temos um novo habitat dentro de nós. Nós temos a natureza de Deus em nós. E como que eu sei que essa natureza se comporta diante das circunstâncias? É por isso que é importante a leitura das Escrituras, porque as Escrituras vão nos ajudar a entender como, de maneira prática, a gente aperfeiçoa a natureza de Deus em nós. A Bíblia não é um livro para ler e a gente decorar. A Bíblia não é um livro para a gente ler e apenas obter informações no nosso conhecimento. A Bíblia, ela é um manual de regra, de fé e prática. É pegarmos o que está escrito e trazermos para o campo prático para que a gente possa aperfeiçoar a natureza de Deus que habita em nós. Então essa é a proposta que Jesus faz aqui nesse milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Se muda só o estado, volta a ser água. Mas se muda a natureza, nunca mais você vai voltar a ser o que você era. Essa é a proposta do Evangelho. Nos transformar e não só mudar. Deus te abençoe.